13 horas, estamos de volta com 12,98, na expectativa pelos decretos que vão, né, dizer se a gente vai poder circular, se vai ter que ficar em casa, se vai ter lockdown, se não vai ter. Olha, ontem o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o José Lucena, disse que ficar em casa é bonito para quem tem o seu salário garantido, tá? Para quem precisa lá estar com o seu comércio aberto, tendo que apurar para pagar os compromissos, é muito difícil. E aí, para falar um pouquinho mais sobre essa situação, ouvindo quem está justamente desse outro lado, né, que é o empresário, que é a pessoa que tem que abrir o seu comércio para pagar o salário, para pagar as contas, para pagar os impostos, a gente convida aqui para o programa, Tiago Rebolo, o empresário que chegou a entrar com a ação contra o decreto do governo do estado. Pois é, o Juan Maciel, que é dono da conveniência Gelo e Gela, rede de conveniências aqui em Natal, ele entrou com essa ação na justiça, né, para que o estabelecimento dele pudesse seguir o decreto municipal, que libera, por exemplo, o funcionamento das conveniências até às 21 horas. O do governo do estado é até 20 horas e ainda proíbe o consumo e o consumo no local, né? Mas vamos chamar ele aqui para conversa. Juan Maciel, empresário, dono lá da rede de conveniência Gelo e Gela. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Juan? Tudo bem, obrigado pelo convite. E desde já eu falo que o nosso entendimento, a princípio, não era para consumo de bebidas no local, né? O que a gente solicitou. O que a gente solicitou, a princípio, foi para seguir o decreto municipal, porque a Polícia Militar estava abordando o nosso estabelecimento pedindo para seguir o decreto estadual. Então a gente entrou no tribunal tentando ser atendido pelo decreto municipal, certo? No fim de semana, né, o desembargador Ibanez Monteiro, vocês tinham até ganhado, né, uma liminar na primeira instância. Na primeira instância. Aí o desembargador Ibanez Monteiro depois derrubou essa liminar e entendeu que o decreto estadual deve prevalecer sobre o decreto municipal com relação ao horário de funcionamento. Então vocês estão funcionando hoje seguindo o decreto estadual. Vocês queriam funcionar até às 21 horas, né, vendendo os produtos para as pessoas levarem para consumirem em casa e funcionando também no fim de semana, também desse formato, sem consumo local, mas para vender. Na sexta-feira a Polícia Militar abordou a gente, né? E disseram que a gente estava vendendo bebida após o horário, certo? Sim. Mas aí a gente chegou para ele e falou, ó, a gente está seguindo o decreto municipal. Até agora ninguém sabe o que é que tem que se seguir. Então a gente está seguindo o decreto municipal. Aí ele chegou lá na loja e falou, ó, a partir de hoje então vocês vão ter que encerrar às 8 horas, certo? E não vai poder mais funcionar delivery. Aí eu perguntei a ele, mas por que a gente não vai funcionar delivery? Se a gente entrega produtos de alimentação. Ele disse, não, porque você quebrou o decreto estadual, a partir de agora você não vai funcionar delivery. Eu disse, mas você não tem o direito de falar isso. Mas parece punição para vocês, então. Botou de castigo. Não, isso mesmo, foi isso, você tá me colocando castigo, foi até o termo que eu usei com ele. Aí a gente entrou no sábado pela manhã, solicitando funcionar o delivery. Beleza, a gente entrou sábado de manhã, a juíza, a princípio, liberou o funcionamento do delivery, né, ó, você vai funcionar delivery com alimentação. Certo? E a princípio ela disse o quê? Eu não tenho informação suficiente para decidir qual você deve seguir, se é o município ou se é o estado. Tinha isso na decisão dela. Então à noite, quando a mesma policial militar foi lá na loja, ele chegou logo daquela forma, né? Por que vocês estão funcionando? Não sei o quê. A advogada estava lá, o nosso júri estava lá e explicou para ele, ó, tá aqui a decisão, a gente tem o direito de funcionar delivery com alimentação após as 8 horas da noite. Beleza. Aí bate boca, né? Vai e vem, ele disse, então amanhã vocês não podem funcionar. Assim, não tem cabimento a gente não funcionar amanhã, a gente vende produto alimentar, certo? Então a gente vende feijão, arroz, fralda, produto de limpeza, a gente vende tudo. E em nenhum momento diz que a gente não pode vender bebida alcoólica até as 8 horas no domingo, certo? Existe tópico de recolher, mas o decreto não fala sobre isso. Então foi a forma que a gente viu, então vamos solicitar para seguir o decreto municipal novamente. Foi a forma que a gente viu no momento para seguir o decreto e conseguir funcionar no domingo. Aí a gente entrou e ganhou no sábado à noite, mas quando foi no domingo para segunda, o desembargador recorreu, suspendeu a liminar. E o decreto estadual acabou prevalecendo. Juan, o decreto estadual acabou prevalecendo. Como empreendedor, né, dono aí de uma rede de conveniências aqui na cidade, qual o depoimento que você traz pra gente do impacto dessas medidas restritivas pro seu negócio, né, pra sobrevivência aí do seu estabelecimento, para manutenção dos empregos que você gera lá no seu estabelecimento? Qual é o impacto, qual é a projeção que você traz para as próximas semanas, para os próximos meses, se, por exemplo, hoje o governo do estado decidir endurecer mais ainda essas regras? O impacto, a gente entende que eles,
mais do que eu, sabem qual é a situação e a gente entende que eles estão tentando fazer o melhor, né? Mas a gente pede, no caso do meu ramo de negócio, conveniência, é que a gente seja declarado o serviço essencial, né? Que realmente é. A gente vende fralda, vende leite, vende todo produto alimentação que o em geral, supermercado vende, a conveniência ela vende, que ela nada mais é do que um mini mercado, né? Vende também bebida alcoólica, certo? Mas o supermercado também vende. Então a única coisa que a gente pede é isso. O impacto é muito grande, né? Você imagina a empresa que funciona 24 horas e hoje está funcionando, acho que seguindo o decreto das 14 horas, né? Então você perde 10 horas para vender, né? Onde você tem uma meta para vender, para pagar as contas, para pagar aluguel, para pagar funcionário. Você tem aquele, você já entra negativado o mês. Então a partir do momento que você reduz, é muito pesado, né, para a gente essa situação. Mas a gente entende, a situação, a gente tem que se reajustar, se readequar, negociar aluguel, negociar tudo e fazer a coisa acontecer do jeito que está. A gente entende que a situação, ela necessita isso. Ô Juan, agora você que é um pequeno empresário, você tem entendido que está havendo também 2 pesos e 2 medidas em relação ao cumprimento de decretos? Eu pergunto isso porque, por exemplo, os supermercados, as grandes redes de supermercado do estado estão funcionando normalmente até as 10 horas da noite. Ou seja, e também são afetadas pelo decreto, deveriam fechar até 8. Não estão atendendo ao decreto estadual, que nesse caso deveriam funcionar até as 8, né? Inclusive foi... E a gente não vê fiscalização, polícia mandando fechar supermercado depois das 8 horas. É uma coisa que a gente também não está entendendo, a gente não sabe de que forma está sendo interpretado esse decreto, que dá margem para muita interpretação, isso não temos dúvidas. Acho que pode ser alguma falha de comunicação, na verdade, que aconteceu no seu caso ou de modo geral? Eu acredito que sim, eu acho que falta um pouco de comunicação, eu também me sensibilizo, me coloco no lugar da Polícia Militar, está fazendo o trabalho dela, eu não tenho problema, nunca tive problema nenhum com a Polícia Militar. Pode ter havido uma interpretação errada o que eu acho que decreto? Está havendo interpretação errada, porque existem, na grande maioria, hoje a gente tem mais de 200 lojas de conveniência dentro do Natal, né, que o KNAI da minha empresa, ela é mini mercado, ela não é loja de conveniência, ela tem um nome lá, Gelo e Gela, eles interpretam como conveniência, mas é um mini mercado, a gente vende fruta, verdura, carne, tudo que você imaginar a gente vende, tem mais de 1000 itens dentro da loja, não é só bebida alcoólica, então a gente tá faltando essa interpretação, essa comunicação, essa melhoria na comunicação para tentar resolver essa situação. Você tem funcionários, você já precisou demitir algum? Como é que você está vendo esse horizonte aí? Infelizmente, a gente teve sim que demitir, certo? Mas a gente está fazendo de tudo tem como meta isso, porque nosso negócio funciona 24 horas, então teve pessoas que no Natal estavam lá com a gente, no Ano Novo estavam lá com a gente. Então a gente entende que essas pessoas, assim como todo mundo, precisa, né? Então a gente está fazendo de tudo. O último caso, eu disse, hoje mesmo eu estava conversando com proprietários de prédios, né? Que hoje todos os nossos prédios são alugados. Então a gente estava conversando para tentar renegociar. Eu estou indo primeiro para quem tem mais condições de absorver nesse momento. O último caso está sendo as pessoas, né? É a última medida, né? A demissão de funcionários. E hoje está para sair alguma coisa aí que vai voltar aquele programa do governo, que coloca, me ajuda, por favor, a redução de salário e jornada, a redução de jornada e tal, tá para voltar. No caso de vocês é uma medida muito útil, já que vocês estão inclusive funcionando com menos tempo, né? Vai ser uma mão na roda aí para impedir as demissões. Para impedir as demissões. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã. Tem a participação da Luciana Maia aqui, ela está dizendo que o seguinte, se a questão é ficar em casa, por que não funcionar o delivery? Eu não posso beber em casa? E ela diz que para ela a bebida, a cervejinha também é essencial para ficar em casa. Que é uma coisa que a gente levantou. A gente tem um delivery muito forte de todos os produtos. Então hoje a gente está conseguindo funcionar de 8 da manhã até meia-noite com delivery. E tem crescido muito. Então é uma coisa que eu queria entender. Eu queria entender por que não se pode no delivery vender bebida alcoólica. Mas respeita a decisão. Eu queria te perguntar como é que funciona, se é que existe, esse diálogo com as autoridades. Vocês conseguem ter uma abertura para conversar com a Prefeitura do Natal, com o governo do estado, para tentar alinhar as medidas no sentido de atender algumas das demandas de vocês? Vocês conseguem ter esse diálogo? Vocês são ouvidos pelas autoridades? Hoje a gente é um modelo de negócio muito novo, né? Então foi criado há pouco tempo essas conveniências de bairro, que são mini mercados, né? Então a gente está formando uma associação, mas diante quando estava se seguindo o decreto da prefeitura, a gente conseguiu sim
falar com a prefeitura, é tanto que chegou a loja de conveniência serem fechadas, tipo, só poder abrir às 11 da manhã, a gente sentou com a prefeitura, conversou, e eles voltaram para as 6 horas, entenderam que é um negócio essencial, até porque se a dona de casa de manhã ela precisar comprar um óleo, um arroz, qualquer situação, ela vai ter que ir para o supermercado, aglomerar o supermercado, então vai juntar mais gente. Criaram filas, foi comprovado, quinta, sexta, sábado, que passou as conveniências fechadas às 11 da manhã, pela manhã os supermercados aglomeraram. Então, a gente conversou com a prefeitura, não, beleza, vocês tem total apoio nessa argumentação e voltou para 6 horas. Mas então, com o governo do estado, não muito. Não, a gente não sentou, sendo sincero, a gente não sentou para procurar o governo do estado. Por quê? Porque estava seguindo o decreto municipal, né? Então, o governo estadual soltava o decreto e o municipal atendia ou não e via a situação. Então, por isso que a gente não chegou ainda a procurar o governo do estado, mas a gente pede, já que agora vai ser seguido o governo do estado, que nos ouçam e nos considerem como o mini mercado essencial, loja de conveniência, que é o que todo mundo pede e é fundamental, a gente entende. Juan, a gente fica, né, ouvindo você falar e sente, né, assim, meio que o desespero dos empresários. Não brinque, são quantas famílias que são ligadas ali direta ou indiretamente, que se alimentam, né, da atividade de Juan, não só da dele, como de outros. Isso, que para essas pessoas, tudo é essencial, qualquer atividade dela é essencial. Vamos aguardar o que virá, né, por aí, como é que vem o decreto do governo do estado, como é que vem o decreto da prefeitura, se dessa vez eles virão de uma forma convergente para que a população não fique, os próprios empresários não fiquem perdidos, né, qual decreto seguir, não fiquem sendo prejudicados. Boa sorte, sucesso, espero que vocês consigam, né, enfrentar toda essa crise. E obrigado pelo depoimento, viu, Juan? Parabéns por questionar, por acionar seu jurídico, para se posicionar também, para você defender as famílias que dependem do seu negócio. Hoje já tem uma sustentação jurídica. E é um gasto a mais, ainda vai ter que gastar ainda com, tem isso, com jurídico. exatamente. Os menores não tem, né? A polícia chega, manda fechar e só acatam. Então a ideia que eu passo é essa, que a gente é considerado essencial, né? Saiu até uma determinação da juíza de Goiânia considerando loja de conveniência como essencial. Mas sem dúvida. Se vocês quiserem, depois eu passo o link. E a gente pede isso, é que se fechar a loja de conveniência, vai todo mundo comprar no supermercado. E a tendência é aglomerar. Essa é a mensagem que eu deixo. Inclusive, obrigado, viu, Juan? Agora, né? Obrigado, Juan, pelo seu depoimento. Boa sorte. Bom, Valeu, pessoal. Obrigado. 13h12.